bom dia. Agradeço já antecipadamente a presença de vocês. E vejam, eu gostaria de começar com um dado, que é um número que eu considero muito importante para nós termos um pouco de percepção quanto aqui nós vamos desenvolver ao longo dessa fala, desse debate, de certa maneira. Eu gostaria de apresentar isso para vocês. Ele vem da OECD, é uma organização internacional que levanta dados sobre países. E ela descobriu que o Brasil, em 2009, era o país que mais perdia tempo com indisciplina dentro da sala de aula. Não era um dos mais, ele era o mais que perdia tempo com indisciplina. 69% do nosso tempo dentro da sala de aula dos professores brasileiros em geral era para o conteúdo. Então 31% perdia-se com manutenção da disciplina, com outros fatores como para a aula, para dar um sermão, alguma coisa assim, dessa maneira. Então perde-se muito tempo que podia ser dedicado para o conteúdo com essa manutenção. Eu fiz as contas e 800 horas aula, que é a carga horária de hoje do fundamental e médio, em média, isso representa, dessas 800 horas, 31% representa 250 horas. 250 horas que não são voltadas para o conteúdo, que não são voltadas para uma construção, é realmente algo que não pode acontecer. Então, talvez essas 250 horas representem alguém passar no vestibular ou não. Represente alguém refletir sobre alguma coisa importante ou não. Represente uma construção maior a nível de vida, a nível pessoal, familiar, profissional ou não. Isso também, se nós utilizarmos essas horas um pouquinho melhor, talvez nós possamos mudar um pouco o quadro brasileiro e que talvez esses dados, essas pesquisas que venham para nós, que deixam nós tão envergonhados como penúltimo na América Latina em alguns quesitos, 53º de 65 países, segundo o PISA. São fatos que todos conhecem, principalmente os ligados à área da educação, e que nos constrangem um pouco e nos deixam preocupados. Então isso é importante. Quando nós falamos de comportamento, isso é importante porque ele está ligado também com a motivação e com os resultados. O que eu vou explanar um pouquinho hoje aqui, demonstrar, ele não representa uma tentativa de substituir alguma teoria ou alguma prática. Ele não é vinculado necessariamente a nenhuma teoria pedagógica, ou ele não tem pretensão de ser algo melhor do que algo. É simplesmente uma estrutura de pensamento, de ideias, que talvez as pessoas possam olhar e tirar algo de bom. É isso que se espera, que vocês tirem algo de bom, que proveitoso, que interesse a vocês, que vocês talvez possam usar, né? Ou refletir. Eu tomei a liberdade de dividir essa fala em 3 partes. A primeira, eu vou começar agora, é ligada à comunicação. Às vezes em sala, principalmente quando eu estou falando sobre comunicação, tentando demonstrar um pouquinho, criar um embasamento, eu peço para os alunos imaginarem uma pessoa encolhida em um canto de uma sala de aula, ou de uma sala qualquer. Às vezes eu até desenho essa pessoa para que eles possam visualizar um pouquinho melhor, e eu logo em seguida pergunto, essa pessoa que vocês imaginaram, ou que vocês estão vendo no quadro, ela está comunicando? Rapidamente a maioria responde não. Não está. Ela está parada, ela está encolhida, ela não está comunicando. Eu percebo que alguns ficam pensativos, assim, esperam um pouco, mas a maioria realmente responde que não. Em seguida eu pergunto, que tipo de coisas vocês podem trazer dessa pessoa para mim? O que vocês podem falar dela para mim? Tem diversas coisas. Ela está triste, professor, ela está acabrunhada, ela está pensativa, ela é jovem, ela é magra, ela não é uma pessoa, diversas questões vêm. E eu aceito todas elas, e eu falo, ok, isso tudo é muito válido, acho que vocês têm um ponto aí, mas se ele não estava comunicando, como que vocês ficaram sabendo disso? Quem falou isso para vocês? E isso, no decorrer, leva a um axioma que eu considero fundamental para o que nós vamos conversar um pouquinho hoje, que é um axioma ligado à comunicação, que é não se pode não comunicar. Para alguns é uma reflexão que, embora pareça um pouco óbvia uma vez que nós ouvimos, acredito que não tenha sido feita o bastante. Quando nós percebemos que não se pode não comunicar, eu percebo que quando eu não quero me comunicar, eu estou comunicando que eu não quero me comunicar. Portanto, estou comunicando. E quando nós percebemos isso a fundo e tentamos fazer algumas reflexões para tentar levar isso para um pouquinho para a sala de aula, as coisas mudam. A minha aula mudou quando eu
comecei a pensar um pouco mais nisso. Eu percebi que não era só a voz, e não era só a postura, e não era só o que nós somos ensinados, direcionados para fazer. É algo ainda maior que isso. Se tudo está comunicando, se eu não consigo não me comunicar, não só o que eu faço com o meu corpo e com a minha voz vai comunicar, e vai influenciar diretamente os alunos que estão ali na minha frente, mas a organização da minha mesa está comunicando com eles, o meu andar está comunicando com eles, o meu sentido de horário e o meu sentido de gesto com eles está comunicando com eles. E levando isso um pouquinho além, que está, na verdade, muito ligado a essas técnicas que eu vou trazer um pouquinho aqui hoje, que tem profunda conexão com a comunicação, isso vai ficar para daqui a pouco. Levando isso um pouquinho além, nós desdobramos para fora da sala de aula. Eu comecei a perceber que o que eu fazia fora da sala de aula influenciava diretamente o olhar deles para mim. É como se fosse uma constante. É como se a sala de aula, com as pessoas que estão envolvidas ali, quando elas saem e elas têm contato com a pessoa, de novo, fora da sala de aula, aquilo influencia quando ela voltar na sala de aula. Quem dirá, então, uma página numa rede social vinculada ao professor. Aquilo não se separa, a comunicação não é indissociável. Aquela comunicação que o aluno vê sobre o professor, o que ele vê o professor fazendo no corredor, ele vai influenciar diretamente no resultado ali na sala de aula. Então, tendo essa reflexão, nós podemos perceber que é uma grande responsabilidade e que é uma certa, até às vezes, uma questão relacionada à renúncia, uma questão relacionada a uma disciplina e uma escolha do líder que está ali, que é o professor, em fazer esse esforço para manter essa comunicação favorável, essa comunicação que seja sempre digna, que sempre tenta empoderar um pouco o outro no sentido de construção. Isso é uma escolha. E quando nós fazemos essas escolhas, se eu escolho uma comunicação que talvez seja um pouco displicente ou que ela traga algo que não seja positivo, as consequências viram imediatamente. Ela nem espera muito, é um fator muito rápido. A comunicação sempre estabelece feedback. Tendo isso em mente, eu queria passar para o número 2 já. Ele é relacionado à cultura, que também é, claro, muito relacionado à comunicação. A própria cultura que nós temos, que nós estamos inseridos, ela dita, de certa maneira, o nosso processo comunicacional. Então, é interessante perceber, como todos percebem, que o brasileiro tem um padrão gestual, um padrão de voz, um padrão até de comunicação do corpo, que não se assemelha de maneira nenhuma à comunicação do americano. Ao jeito de pensar e à lógica da cultura do espanhol, por exemplo. Todos nós somos bem familiarizados com o padrão gestual do italiano, que é muito marcante. O jeito de simbolizar, de falar, de agregar do argentino, que é diferente do brasileiro. Então, o background da cultura, a mentalidade e o repertório, eles atuam sempre como um filtro. E aquilo é como se nós estivéssemos um pouco pré-determinados a nos comunicarmos de alguma forma. Pensando nisso, pensando nessa macrocultura de cada país, em que nós saímos do Brasil e quando nós viajamos para fora, nós percebemos aquilo, nós sentimos fortemente que a lógica mudou da cultura, que as pessoas andam de maneira diferente, elas se relacionam de maneira diferente, aquilo mudou. Essa macrocultura existe. E quando nós vamos segmentando um pouco os espaços, trazendo uns espaços estruturados, finitos, diferenciados, como a sala de aula, se estabelece uma cultura ali também. Quando você entra em uma sala, no momento que vocês entraram nessa sala, existe uma cultura diferente da casa de vocês. Uma lógica diferente. O padrão comportamental nosso muda. Então eu queria, nesse momento, traçar uma linha pensando na cultura de sala de aula do Brasil, 40 anos atrás e hoje. É interessante pensar que nós fomos de um extremo ao outro. Então, 40 anos atrás, levantava-se quando o professor entrava em sala. Levantava-se. O professor entrava, muitas vezes cumprimentava e pedia para sentar, todos sentavam. Nós somos disso para ameaças abertas a professores em algumas escolas, ameaças violentas abertas. Há uma linguagem vinculada à gíria de uma maneira até um pouco chula, como se fosse algo natural, normal, como se fosse algo, uma fase a mais para se passar. Como essa questão da disciplina é gritante, como nós falamos já naqueles números, eu acredito que houve um desequilíbrio. Nós somos de um extremo ao outro. E isso não é bom. Questão vinculada à criminalidade, questão vinculada aos resultados da educação, questões vinculadas a tantos mais fatores que vocês próprios veem, que mexem com essa questão de disciplina, de valores,
ela se reflete em sala de aula e ela nos faz perceber que há algo errado com a nossa cultura atual. Há algo errado e que eu não vou ter pretensão nenhuma de entrar nesse mérito, de dizer exatamente o que, mas nós precisamos nos perguntar o que aconteceu, quando aconteceu, mas mais importante, o que nós vamos fazer a respeito. Pensando dessa maneira, é interessante nós às vezes olharmos para o vizinho, trazer alguns fatores. Irmos observar, quando nós observamos a aula de outro professor, querendo ou não, isso estabelece um pouco no nosso meio, no nosso modo de ensinar. Nós emprestamos um pouco aquilo. Eu acho que nós podemos fazer isso um pouco com a cultura também. Quando eu olho para a cultura alemã e penso nas lições que ela pode me trazer, isso pode me fortalecer como cultura brasileira. Não que a cultura alemã seja melhor, em alguns pontos ela pode ser, em outros pontos talvez não. A cultura americana, da mesma maneira, ela tem algumas lições, ela tem pontos muito positivos e pontos um pouco negativos. A cultura americana em relação ao ensino, particularmente, acredito que tem algo a nos trazer. E tem algo a nos oferecer, trazer para a mesa, para nós olharmos, para nós possivelmente agregar. Ela é muito focada no resultado. Ela é muito focada na eficiência. E ela tem uma comunicação respeitosa dentro da sala de aula que foi estabelecida e não mudou muito. Então é interessante observar que as crianças têm um estilo de comunicação com o professor que é diferenciado. Ela dificilmente, ela com 7, 8 anos, vai chegar a interromper o professor para perguntar alguma coisa. Ela vai sim levantar a mão e vai esperar a sua vez, porque aquilo de quebrar o discurso é muito mais grave do que aqui. Aqui se quebra o discurso muito fácil. Isso também nós vamos conversar um pouco. Mas eu também não penso que o resultado final seja o objetivo final da educação, mas acredito que nós precisamos de eficiência, nós precisamos de mais resultados, nós precisamos de mais disciplina. E essas técnicas que eu vou trazer daqui a pouco, que vocês vão poder acompanhar, elas falam um pouco disso. Elas trazem uma eficiência, elas trazem um olhar, talvez voltado um pouco mais para uma disciplina que seja voltada à construção. Eu vou passar para essas técnicas daqui a pouco, eu só queria fazer um parêntese com a questão da tecnologia. Acho isso importante de mencionar também, principalmente hoje. Nós pensamos muito nessa geração que está na sala de aula no momento. Essa geração é uma geração já além da minha, e eu posso falar para vocês bem diretamente, com sinceridade, e algo que eu considero verdadeiro realmente, que eu, sendo da geração que já cresceu um pouco com o computador, que na adolescência já teve essa questão da internet vinculada às amizades, que brincou sim no parque, sim na escola, mas também brincou virtualmente, brincou no eletrônico. Eu tive isso, eu já cresci com isso, sem mexer facilmente no computador, no tablet, no projetor e tudo mais. E eu afirmo para vocês, com toda certeza possível minha, que essa geração que está em sala de aula hoje não pede por tecnologia. Não é pré-requisito saber como usar as coisas que se relacionam com a tecnologia moderna, com a questão eletrônica, para dar aula para essa geração que está em sala hoje. Não é pré-requisito. Eles não pedem e nós não necessariamente precisamos. Eu vou passar para as técnicas, então, para nós podermos, vinculadas a essas duas áreas que eu mostrei um pouquinho para vocês, nós possamos conversar um pouco e demonstrar o que essas técnicas representam no ensino brasileiro. Eu queria que vocês pensassem nessas 5 primeiras técnicas como todas vinculadas a estabelecer um alto patamar de aprendizado. Quando nós estabelecemos um patamar aqui, que por exemplo seria passar de ano, então nós falamos para todos os alunos, eu espero que vocês passem de ano. E o aluno até que está aqui, ele não vai ter muita motivação para subir um pouquinho mais. Se o patamar ele já ultrapassou, por que eu vou subir um pouquinho mais? Ele vai se vincular um pouco a essa área. Quando nós estabelecemos o patamar aqui, mesmo o aluno que normalmente se encaixa nessa categoria aqui, vai crescer os olhos um pouquinho e vai tentar subir um pouquinho mais. Nós sabemos que não são todos que vão alcançar, não é o momento de cada um tem uma história, cada um tem um processo. Mas, ao estabelecer uma expectativa, que nós confiamos nele, ele confia em nós, e nós vamos estabelecer alguns resultados, uma construção, estabelecer isso um pouquinho mais alto, isso vai ser sempre importante. Isso vai trazer uma motivação extra. O aluno vai sair da cama e hoje eu vou ter que me superar um pouquinho. E isso conta.
A primeira técnica que eu queria conversar com vocês, queria demonstrar, é sem saída. Muitas vezes nós perguntamos para os alunos questões e eles respondem não sei, e o que é normal. Quando ele responde não sei, eu pergunto para uma outra pessoa, eu escrevo a questão no quadro e aquilo fica dessa maneira. Essa técnica, ela pede para fazer um pouquinho diferente. Então, quando eu pergunto, Pedro, quanto é 3 mais 3? Não sei. Tudo bem? Maria, quanto é 3 mais 3? 6. Obrigado, Maria. Pedro, quanto que é 3 mais 3? 6. Obrigado. Dessa maneira, o aluno sempre vai voltar para a resposta correta. Mesmo que ele dê uma resposta que saia e que fale um não sei, ou algo que ele tentou e não foi correto, se possível, é interessante voltar para ele para pelo menos ele falar aquilo, verbalizar e absorver. Ou que ele escreva. Dessa maneira, o aluno começa, que tudo está comunicando, o aluno começa a perceber que o não sei dele vai ser sempre vinculado a uma resposta certa. Que ele, dentro daquele espaço, ele pode até errar, mas no final ele vai acertar. Ele vai atingir um resultado válido. Isso evita um pouco também essa porta de saída que eles usam, que muitas vezes o não sei é me desvinculo e não quero mais. Então, ou até uma preguiça. Então, você sabe a questão tal? Ah, não sei. Às vezes ele não tentou, e às vezes ele não está interessado. Voltando sempre para ele vai perceber que ele sempre vai chegar ali, que é parte do papel dele chegar nisso. Junto com essa primeira técnica, existem duas outras que são bem vinculadas, que é certo e formato importa. Quando eu percebo que o certo é certo, as minhas respostas não valem tanto. Então, muitas vezes, até nessa ansiedade de passar o conteúdo, de passar para o próximo passo da aula, nós perguntamos algo para o aluno e ele responde uma meia-verdade. Ele responde quase certo. E nós completamos aquilo para ele. E nós falamos a resposta certa e colocamos no quadro. Ao invés de eu completar aquilo para ele, eu vou sempre jogar essa comunicação que envolve ele falar o certo é certo. Ele está no caminho certo? Está. Ele falou o que é realmente certo? Ainda não. Então eu vou chegar um pouquinho mais. Lembra disso? Começa com tal letra. Alguém mais pode ajudar? Começando, te dá um pouquinho mais de tempo para ele sempre atingir esse formato do certo. Junto com o formato importa. Quando ele me responde, o que é um círculo? Ah, é tipo dessa maneira, ele pode até acertar. E o jeito que ele explicou é certo. Mas uma redação de vestibular não aceita esse tipo. Um trabalho e uma carreira não aceita esse tipo. O formato importa. Então, eu estabelecendo um vocabulário um pouquinho mais adequado à academia, às vezes eles vão chegar já mais preparados no vestibular. Às vezes, o teste e a prova, que vem numa linguagem formal, que é a linguagem acadêmica, não vai ser um choque. Ele vai ser mais acostumado, porque ele sabe que ele tem que se dirigir a resposta dele para o professor no formato correto. É também interessante usar STIC. E ela permite uma revisão rápida. E permite também que o aluno se motive um pouquinho mais e que eu desafie ele para ele se superar um pouquinho mais. Então, quando eu pergunto uma pergunta relacionada, digamos, à informática, daí ele me responde, qual a parte do computador, assim, ele me responde, ok, você podia me falar aquela outra parte que é vinculada a isso? Ele me responde, ok, a última. Me fale agora as duas outras partes que faltam ali. E ele me responde. Aquilo gerou um processo para ele que automaticamente foi uma tarefa realizada que ele se sente bem. Os outros percebem isso e começam a se motivar. Agora, às vezes isso já vem, e quando eu passo isso para as pessoas, algumas pessoas pensam, isso parece um pouco, não sei se dá para expor todos assim, se eles estão preparados para isso, para colocar a resposta certa e vincular. Mas é incrível como eles querem participar quando eles percebem que é exigido aquilo deles e que eles podem alcançar. Incrível a motivação, nós já vamos mostrar isso um pouquinho. Então, isso também é uma revisão para os outros. Quando eu pergunto uma pergunta relacionando, estico um pouquinho mais, os outros vão lembrando um pouquinho também. Às vezes eu perco 10, 20 minutos voltando numa explicação lá atrás, quando eu posso fazer uma revisão rápida ali de algumas perguntas vinculadas para um aluno que conseguiu atingir isso. Para ajudar com tudo isso e para já entrar um pouquinho nessa questão da cultura de sala, é importante nós pensarmos nessa técnica que eles passam. E eu só queria até fazer um outro parênteses bem rápido para
colocar que esse livro aqui, o Teach Like a Champion, do Doug Lemov, foi um material, foi uma ferramenta que me ajudou muito. E que essas técnicas, esses títulos que eu adaptei daí para o português, se não tem no Brasil, até onde eu saiba, que eu adaptei para o português e tentei adaptar um pouquinho para a nossa cultura, é totalmente vinculado ao trabalho dele. Então essas técnicas do Doug Lemov, eu só queria que, até no sentido de agradecimento pelo trabalho, no sentido da equipe dele que me ajudou, eu sei que ajuda muitos professores, que esse crédito vá para ele, nesse sentido. É americano, como vocês podem perceber, às vezes você já sente, nossa, é realmente eficiente, é realmente voltar ao resultado. Mas nós vamos pensar que eu já estou adaptando um pouco e não estou trazendo todas. São muitas, eu só trouxe as que talvez possam fazer mais vínculo com a nossa cultura. Então a técnica que eu deixei segurando ali é sem desculpas. Nenhum professor se desculpa pelo que ensina. Nenhum professor pede para os alunos para eles segurarem um pouco porque já vai acabar. Aquilo, no sentido de comunicação, até no estudo da comunicação, chama-se uma profecia autorrealizável. Quando eu falo que esse conteúdo é chato, mas daqui a pouco vai acabar, não é o que eu faça em seguida que vai deixar ele interessante. Porque se o professor já falou que ele é chato, como eu vou tornar interessante? Isso nós fazemos sem querer. Porque é chato para nós, às vezes. É monótono, às vezes. Algumas coisas que nós temos. Isso não é o meu forte. Isso é algo que eu sei que está no programa, mas eu não gosto muito, é monótono, é difícil. Então nós até comunicamos para eles. Às vezes não é nem verbal, mas eles percebem que aquilo é um peso. Então o desafio, talvez, que tem que ser colocado para o educador, nesse momento, eu vou transformar isso em interessante, eu vou deixar isso interessante para mim. Se eu deixar isso interessante para mim, isso vai ser muito mais interessante para eles. Então, isso é monótono para mim, não, mas eu vou achar algo que vai ser interessante, eu vou pesquisar, e aquilo vai ser interessante para mim, eu vou passar isso para eles. Eu vou passar então para uma outra etapa dessas técnicas, relacionadas ao planejamento. Não vou me ater muito aqui, eu acredito que o planejamento do professor brasileiro, e toda a proposta, é muito criativa. Nós já temos um pouco dessa criatividade, eu considero mais criativo, às vezes, do que o próprio professor americano. É um pouquinho mais possível, digamos. Nós temos um acolhimento e talvez que seja um pouquinho mais livre. Então, nossas atividades já têm um pouco isso, uma criatividade alta. Mas eles trazem algumas coisas que eu considero também interessantes para agregar. A primeira é, comece com o fim. Então, muitos de nós já temos isso. Quem não tem, é interessante pensar que o objetivo está estabelecido. É esse o objetivo que eu quero até o final do semestre, é esse o objetivo que eu quero até o final do mês, é esse o objetivo que eu quero até o final do dia. E os caminhos para eles são infinitos. Nesse momento, todos os caminhos realmente levam a Roma e eu vou poder traçar aquilo da maneira que eu quiser para chegar nele. Mas tendo ele lá, presente, começando com ele, eu vou ter uma aula que vai encadear muito melhor. Uma outra técnica que eu gosto, porque já relaciona com algo que nós fazemos atualmente, estamos fazendo por muitos anos, é o pendure. Pendure nas paredes. Não só pendurar o trabalho para exposição e para aqueles, esse foi o meu trabalho, você coloca lá na parede para o aluno ver, os pais, uma questão assim, mas pendurar objetivos. Por que não pendurar? Se estabelece-se eu até diria até que no ensino superior, se uma turma está com dificuldades, a média deles está em 70 como turma, por que não conversar com eles, vocês acham que vocês têm capacidade de ter uma média de turma, todos vinculados a todos, de 85? Eu acho que conseguimos, então eu vou colocar isso aqui. Vou colocar esse objetivo. Nosso objetivo é 85. Aquilo não vai sair de lá até o objetivo ser alcançado. Esses objetivos variam, eles podem ser pessoais, eles podem trazer objetivo de aprendizado. Nosso objetivo é entender a matemática, por exemplo. Nosso objetivo é compreender a geografia brasileira. Isso parece um pouco assim, eles sabem disso. Mas aquilo materializado todos os dias, ele tem uma comunicação diferenciada. O espaço estruturado finito começa a trazer algumas questões diferentes para ele. Ele entra naquele espaço, ele começa a lembrar daqueles objetivos. Ele já vai se motivando um pouquinho mais. É interessante também colocar as coisas que já foram aprendidas. Então, hoje eu ensinei isso. Vocês fizeram um ótimo trabalho, eu gostei disso. E aqui foi o que vocês aprenderam. Eu queria um voluntário para colocar isso na parede. Vem alguém, coloca
e aquilo dá um estabelecimento melhor, é algo que se alcançou, que vai encadear um pouquinho mais. Mapear também é importante. Essa técnica chama mapeie. Não só mapear essa questão do instalamento, de colocar uma pessoa em cada lugar, dependendo... Isso é importante, nós não podemos ter a noção de que cada aluno vai sentar em algum lugar e ele vai realmente escolher o que é melhor para ele, principalmente no ensino fundamental. Agora eu não estou realmente falando com os adultos. Mas não só isso, como cada necessidade de cada aluno, personalidade de cada aluno, mas também a questão de mapear o espaço. Como é a minha movimentação dentro de sala de aula? Será que esse espaço que eu mapeei permite que eu esteja acessível? Permite que eu chegue lá rápido? Se ele precisar de mim? Ou tem que parar a aula? Eu vou entrar nessa questão de circular também. Ou seja, o mapeie entra também na colocação do espaço. Eu particularmente gosto do 2-2 em vez do 1. O 2 permite que caibam bastante alunos e que ao mesmo tempo hajam corredores maiores e livres. E sendo assim eu posso passar lá, voltar, costurar, num sentido muito mais fácil. Eu passo por trás, passo pelos lados, e no momento que nós pensamos, mas eles vão estar junto comigo, não é bem assim. Aquilo, eu realmente não sei como isso acontece, mas eles não têm esse sentido de conversa com alguém que está realmente muito perto deles. Parece que nós chamamos um pouco essa vontade de conversar quando a pessoa está um pouquinho mais longe. É muito interessante, é para a questão da psicologia. Junto com isso vem então o circule, a movimentação. Se eu preciso pedir licença para poder chegar no final, com licença, tira a sua mochila, com licença, posso passar? Você está pedindo permissão para entrar na sua própria casa, digamos. O espaço ali é o seu ambiente de trabalho, é o seu laboratório. Você é a pessoa que se movimenta por todos os lados. Você não tem que pedir licença para passar ali. Não é uma questão de autoridade ou de questão assim, mas de praticidade. O ideal, eles até colocam aqui, eu acho interessante, o ideal seria você chegar em qualquer lugar da sala em 4 ou 5 passos, não mais. Então precisou de sua assistência e aquilo está longe, você dando 4, 5 passos, conseguindo chegar, isso seria o ideal. Esse circuito também nos permite uma intimidade um pouquinho maior, uma presença com os alunos que é diferenciada. Ao invés de eu sempre estar aqui conversando, nesse espaço delimitado, em que eu não ultrapasso essa linha quase nunca, talvez seja interessante eu chegar em sala e isso seja a primeira coisa que eu faço. Eu entro e ultrapasso essa linha. Eles percebem que eu também, e que aquilo é normal para mim. Sendo assim, eu posso chegar, estar circulando e ver o que ele está fazendo, já apontar rapidamente, pedir para ele guardar a mochila onde é. Isso ninguém mais ouve, só essa pessoa. Às vezes eu posso dizer algo para ele que eu não quero expor ele a todos, até como elogio, porque elogio também expõe de certa maneira, tem que tomar um pouco cuidado com isso. Mas falar, olha, eu gostei disso que você fez, isso foi bom, parabéns, continue assim. Isso cria uma certa presença que é diferenciada, que traz para eles uma confiança um pouquinho maior. O líder tem que ser forte, tem que ser humilde. E isso às vezes parece um paradoxo, e para quem já está pensando, não tem disciplina suficiente para isso, não vai dar certo, isso é um cenário um pouco ideal. Vamos entrar então nessa questão de disciplina nesse momento. Essas 4 técnicas seguintes. A primeira técnica que faz relação com isso é sem avisos. Então, quando eu faço avisos do que eu vou fazer, aquilo já prejudica essa própria regra. Quando eu estabeleço algo, e aquilo está vinculado a ele, está vinculado a mim, e houve uma concordância, que é muitas vezes aquilo que nós passamos no início do semestre para os alunos, eu passar essa folha, vocês assinam, isso é que nós vamos estabelecer para o semestre. E aquilo é esquecido. Eu vi ontem de uma menina que falou, nós tínhamos algo e nós assinamos, mas ninguém respeita, porque os professores não lembram. Então, o que foi acordado e que é, digamos, essa lei dentro da sala de aula, não precisa de avisos. Se for estabelecido que não é o celular, e se o celular for tirado e a pessoa usar, o celular vai para a diretoria, para do pai pegar então na sala de aula, então eu não preciso de avisos para isso. Se ele mexeu, falar, você mexeu o celular, lembra? Ok? Então, sem mais, sem menos. É só uma questão de cumprir o que foi proposto. Não em seu nome, mas em nome da educação dele. Isso é uma questão muito importante, que eu até queria fazer
essa observação nesse sentido. A disciplina e a cobrança vinculada a esse tipo de comportamento, eu penso que não deve ser um confronto pessoal. Quando eu me coloco que o aluno que está fazendo algo que não é adequado está me ferindo, aquilo complica-se. Na verdade, o aluno não está me ferindo, ele nunca vai estar ferindo o Caetano. Nunca. Ele está ferindo a educação dele, ele está ferindo o direito dos outros da educação, ele está ferindo a instituição, ele está ferindo o pai dele, que se preocupa com ele, que gastou, que está investindo. Ele se preocupa, é uma questão que vocês podem perceber que é muito maior do que o próprio professor. O que é uma ofensa ao Caetano quando eu vinculo tudo isso? Isso ele precisa saber. Isso é muito mais forte. Quando você tem esse discurso e ele entende que a questão é maior, fica um pouco mais fácil. Então, até nas questões às vezes seria interessante pensar em não invasividade, do menos invasivo para o mais invasivo quando vem com essa questão de disciplina. Então, eu estou aqui conversando com vocês e alguém começa a conversar. A questão menos invasiva seria a mais interessante nesse momento. Silêncio. Estou elaborando. Então, vocês podem perceber que... E quando eu paro de falar e olho para essa pessoa, ela já vai entender, uma comunicação muito clara, e aquilo vai continuar. Às vezes é aquilo que basta. Então, não precisa parar a aula, fazer isso, não precisa ter essa invasão. Passando disso, nós temos um sentido de chamar a atenção geral, sem pontuar. Então, quando isso continua, chama a atenção, tem alguém que está fazendo isso não é adequado, isso não pode caber aqui. Chamei a atenção, continuou, aí talvez eu possa chamar pelo nome, pessoa, você que está fazendo isso, preciso que você pare nesse momento. Fiz essa questão também e não funcionou. Eu considero a quarta uma das melhores e quase todos os meus problemas estão sendo resolvidos por isso. Que essa pessoa está fazendo alguma coisa, e eu tentei as outras técnicas, não deu certo. Quando eu passei uma atividade, então façam isso para mim. Eu me dirijo àquela pessoa, eu chego perto dela e eu falo com ela, só com ela. Só com ela. Eu falei com você, foi 3 vezes. Você está ainda vinculado a isso, isso vai te prejudicar, isso não pode acontecer. Você vai falar as palavras que vão ser mais adequadas ali. Normalmente isso, ele perceber que você tem essa possibilidade dentro daquele espaço de ser tão verdadeiro, tão direto com ele assim, a ponto de chegar só para ele, aquilo ele causa já um certo impacto positivo. E finalmente as questões extra-classes precisam ser muito claras. Então a consequência é qual? Ela é exatamente essa, seguida dessa, seguida dessa, seguida dessa. Não há entre meios e nem mais ou menos. Acho que isso fala muito com a nossa cultura. Chega de mais ou menos com a questão de lei, chega de mais ou menos com a questão de cumprimento de ações. Chega de mais ou menos. Tudo que é vinculado a isso aqui no Brasil está sendo mais ou menos. A política é mais ou menos, o trânsito é mais ou menos, a saúde é mais ou menos, a educação é mais ou menos. Chega de mais ou menos, não precisamos ter esse mais ou menos dentro da educação. As coisas funcionam. E é assim que elas vão ser, isso está estabelecido, isso é uma impessoalidade sua, você está cumprindo aquilo. Até para tirar o aluno de sala. Você já falou, e ele sabe das consequências, atingiu aquele ponto, você somente fala, você atingiu aquele ponto, retire-se, dirija-se para tal lugar. E abre. A emoção não mudou. Não fiquei mais bravo, não alterei, não estou estressado, não estou falando alto, eu só comuniquei e estou esperando, e todos estão esperando. Ele sai, e eu fecho a porta e eu continuo a aula. Acho que isso é interessante, mais interessante que o confronto pessoal e que ele já viu que você se estabilizou, e isso só vai daí para baixo. Nós precisamos ser mono e áspero. Isso já está vinculado, nós sabemos disso. Algumas pessoas nas nossas vidas foram ásperas conosco, que falaram, olha, vou falar uma verdade para você, assim assado, o vô, o pai, um professor. Aquelas pessoas às vezes criam um laço afetivo que é difícil de romper, porque essa pessoa também tinha um aspecto morno também, um aspecto terno. Então eu sei que ele quer o melhor para mim, e isso precisa ficar claro. Todo ser humano tem um aspecto de afetividade que responde a uma afetividade, às vezes mais, às vezes menos. A afetividade de um olhar, de um confiar, eu confio em mim que vai dar certo. Isso você não precisa nem falar com essas palavras, mas uma certa questão que eles reparam nisso em você, eles já ficam mais propensos e mais tranquilos. Talvez o que essa geração esteja pedindo é confiança.
De todos os lados eles têm informação, de todos os lados eles têm pessoas, de todos os lados eles têm coisas a fazer. E eles não sabem o que é válido não, ou não. Aquilo muda muito rápido. A confiança de estar aqui, de saber que vale a pena, e você olha e fala, confia em mim que eu vou te levar em algum lugar interessante, que vai ser bom para você. Essa confiança é importante. E quando nós pensamos na questão de disciplina, nós temos sempre temos que vincular 100%, que é o nome da próxima técnica, 100% dos alunos fazendo 100% das atividades, quando propostas. Uma coisa básica, mas que quando perguntado para professores, qual a porcentagem que você acredita ser satisfatória para que os alunos ali que estejam fazendo as atividades, que você fique contente com aquilo? Acho que 70% dos alunos fazendo as coisas que eu estou pedindo já está bom. Não, 100% é o mínimo e também é o máximo. Então 100% é o necessário e 100% é o sempre que vai ser esperado. Quando eu vinculo isso e eu falo para eles muitas vezes, paro aqui, pessoal, agora eu quero que todos olhem para mim, é uma orientação, e tem 2 não olhando. Eu vou ter que esperar esses 2. Não vou esperar com alegria, mas eu posso até incentivar, lembra do 100%? E ele vai fazer. E os outros começam a cobrar de uma maneira que eu não sabia que era possível. Eles olham rapidamente porque eles querem participar e querem continuar a aula. Aquilo entra num aspecto de cultura em que quando o aluno que não está fazendo algo errado, esqueceu, os demais, às vezes eu não preciso falar nada, só os demais já vão trazer, porque aquilo já ficou neles. A entrada rotineira, que é uma outra questão, ela pode favorecer muito o professor, pode favorecer muito a disciplina. Quando eu entro e nos primeiros 5 minutos eu tenho uma rotina, seja dar um pequeno exercício, seja trazer a atenção deles para mim, dar algum comunicado e em seguida fazer a chamada, ou chegar e fazer a chamada e assim começar alguma outra coisa, fazer uma atividade de movimento, alguma questão assim, se ele tem essa rotina, ele já se prepara antes. Então, às vezes até o período mudou, ele foi do intervalo para a sua sala, ou o professor saiu, ele entrou, agora é a aula do outro professor. Eu sei que ele já faz isso no começo, então eu já vou sentar e já vou me preparar. Ainda mais se for uma coisa que seja interessante, que já foi vinculada a todos esses aspectos. A entrada rotineira pode ajudar. E por último, essa última sessão é ritmo. O ritmo de aula, ele é necessário também. Quem é professor, quem dá aula, sabe que quando nós estamos cansados, e nós estamos somos humanos e temos nossos dias, isso reflete completamente neles. Às vezes eles ficam mais agitados, às vezes só causa uma certa decepção, não com palavras, mas você vê isso neles. E é importante sempre estabelecer um ritmo. Aquilo é cobrado, e aquilo tem uma certa questão que aquilo tende a se permanecer naquele ritmo. É difícil você trazer para baixo daí quando você já estabeleceu. De novo, é uma técnica que é interessante. Mais uma vez, ela é conectada com o certo é certo, estabelecer esses altos padrões. Quando eu peço para todos, digamos alunos de 5 anos, eu quero que todos levantem a mão direita. E eu levanto a mão direita junto com eles. Digamos que metade levantou a esquerda, metade a direita. Não é direita, né? Direita, isso, tá. Continua? Não. Faça de novo. Todos levantem a mão direita. Opa, abaixem e vão fazer de novo. Todos levantem a mão direita. Faz uns 3 ainda que estão com a mão esquerda. Abaixem. Mais uma vez, hein? Todos com a mão direita. Direita. Ok. Esse padrão que vai se estabelecendo, um ritmo até que eles vamos acertar e vamos fazer um papel bom. A chamada rápida é ótimo, que nós estamos acostumados a fazer também, porque não fazer isso uma questão quase cotidiana. Eles sabem que eles podem ser chamados rapidamente para responder alguma coisa. Ou para dar um parecer, para trazer uma observação nova. Isso se aplica muito no ensino superior, mexe com eles. Quando eu estou aqui, começo a aula e eu falo, Fernanda, você podia explicar para a turma um pouco daquela questão que eu falei na aula passada, que é vinculada à comunicação constitutiva, por exemplo? Aí ela, às vezes na primeira vez que eu pergunto, todos eles levam um choque, todo mundo para. Mas aquilo, sendo uma rotina, prepara eles um pouquinho melhor, motiva, e ele sabe que ele tem que, toda aquela questão que nós conversamos, estar preparado para isso. Transições rápidas são importantes também, principalmente com os pequenos. Eu estava absorvendo esse material e eu vi um vídeo e vi também um professor falando que ele passa o papel e ele treina eles para passarem papel. Eu falei, isso é o cúmulo do excesso de praticidade americano, não pode ser assim. Ele passava o papel, cronometrava. Chegou lá em 10 segundos. Chegou lá em 11. Não, volta então, volta.
falei, não, mas isso, os alunos são quase uns robôs, alguma coisa, essa questão assim. Aí vem um dado. O dado que ele falou, que ele fez as contas, ele perdia cerca de 60 horas, se não me engano, por ano, passando papel. Porque os alunos demoram, eles fazem assim. Ele contou o tempo, digamos que ele perca 30 segundos em uma sessão, digamos que ele perca 5, 10 minutos em um dia. Ele somou tudo isso e no final deu um curso, uma matéria, digamos, quase, uma disciplina. E isso pode ser a diferença num vestibular. Isso pode ser a diferença numa alfabetização um pouco mais rápida, mais eficiente. Então, eu pensei, eu não vou usar o cronômetro, mas eu vou usar um pouco no meu relógio, até trazer como desafio para eles. Os pequenos adoram. Dá um papel, eu quero ver se você consegue passar em 10 segundos. Prontos? Pronto, 10, 9, 8 e passa o papel. Agora, não vai fazer isso toda a aula, mas ele já tem uma noção diferente de passar. Os pequenos precisam aprender a limpar as coisas. Não se espera que eles saibam isso. É preciso ensinar como você joga no lixo. Por que que derruba sempre aquela questão que sempre eu tenho que limpar? E quanto tempo isso está tomando da minha aula? Você precisa ter um pensamento um pouco mais eficiente em relação a isso. Transições rápidas em questão de orientação também. Ok? Lápis na mesa. Lápis na mesa. Isso é claro. Muitas vezes, pessoal é muito vago e é muito pouco eficiente, pouca autoridade moral, não conversa muito com eles. Então, orientações claras ajudam nas transições também. Ao invés de eu falar, Vinícius, se arrume, numa questão geral, eu falo, Vinícius, senta direito, os 2 pés no chão, postura, olhe para mim, eu preciso de você atento. Eu dei 3 orientações para ele que ele não tem como errar. Ele senta direito, ele eleva um pouco a coluna, ele põe os 2 pés no chão e ele olha para mim. Aquilo foi eu atingi exatamente o que eu queria. Isso precisa ser mais claro para eles. E finalmente, essas duas são muito vinculadas já com um pouco mais americano, a questão dos sinais. Ao invés de o aluno me interromper todo o tempo, essa é um pouquinho mais, eu diria, mais para o lado americano. Mas ao invés do aluno me interromper, e muitas vezes nós explicamos alguma coisa, alguém tem alguma pergunta, de repente aquela mão, sim, posso ir ao banheiro? E daí você pode. E é errado, mas também não está certo, porque era uma pergunta relacionada à matéria. Mas esse perguntar ao banheiro, eles também pegaram o tempo que isso levava e resolveram, não, vamos eliminar isso. Por que não? Por que eles não podem fazer assim? Isso significa ir ao banheiro, e eu só faço assim ou não. E eu resolvi testar tudo isso nesse semestre, principalmente nesse semestre, e fiz também os sinais. E eles aceitaram bem, principalmente os mais novos, 11, 12 anos para baixo, aceitaram muito bem, até gostam, porque eles têm que lembrar, de repente eles... E eu continuo a explicação, não tomou nem 2 segundos, ele foi, fez e voltou. Até para ir ao lixo. Professor, posso ir ao lixo? Pode, e às vezes demora. Para o professor? Então, continua. É interessante, né? É um pouco diferente, mas é interessante também. Essas são as técnicas, eu vou passar para vocês um pouco do meu material, fazendo essas técnicas para tentar mostrar que talvez possa ser possível, realmente é uma transição que às vezes vale a pena. E em questão de disciplina, em questão de ainda pensar que não sei se nós conseguimos essa questão da disciplina, se os alunos vão, se eu vou atingir isso, não sei se eu consigo, é preciso lembrar que até onde eu sei, a educação é no sentido de liberdade. Eu educo nesse processo todo para essa pessoa ser livre. Livre, completamente livre. E pode até parecer um paradoxo, mas não há liberdade sem controle. E não necessariamente controle sobre pessoas, mas um controle sobre sua vida, um controle, um autocontrole. Porque sem autocontrole, a pessoa é presa ao seu vício, aos seus hábitos que não mudam nunca, à sua preguiça, às suas ilusões, às suas mentiras. E uma noção de liberdade, que até então parece, eu sou livre, é uma constante prisão dentro das suas próprias limitações e dos seus próprios defeitos. Isso é uma prisão. Isso é a real prisão. Liberdade é quando a pessoa pega tudo aquilo, decide por ela mesma e estabelece exatamente onde ela vai. Eu tenho tudo isso, eu sei exatamente quem eu sou, aonde eu vou, por que eu vou. Isso é a liberdade que eu quero dar para o aluno. Isso só vem com uma certa disciplina. Disciplina de si, disciplina para o outro, disciplina social, um pertencimento a essa grande etapa em que estamos, por exemplo, na questão do país.
E isso é importante. Então, tudo que é vinculado a uma questão de disciplina que dignifica o outro vai ser interessante para nós. Acho que não, todos já viram que há uma tendência desse afrouxamento que nós falamos, que antes passamos do extremo ao outro, a ver pais que, infelizmente, não sei se não fizeram o desdobramento necessário para ter isso, ou que realmente não tem a capacidade, ou falta coragem. Mas, por exemplo, um pai perguntar para um filho de 5 anos, um sábado, por exemplo, filho, onde você quer ir hoje? Eu quero ir ao parque. Tá bom. Mas veja bem, a sua mãe e eu, nós queremos ir ao shopping. Não, mas eu quero ir no parque. Então tá, então vamos no parque. Isso é um padrão que está se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, e que quem vai responder a isso, felizmente, vai ser os professores. Isso se mostra na sala de aula de uma maneira que quem dá aula está fazendo assim com a cabeça e sabe que é grave. E não só vai transpor a sala de aula e vai entrar na sociedade. O que a pessoa que bate abertamente na mãe, mesmo de todas as classes, o que a pessoa que bate na mãe vai querer fazer na sala de aula e o que ela vai querer fazer, então, na sociedade? Não tem dissociação, amigo. Não tem. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer dissociação. Então, eu gostaria de mostrar esse vídeo para e sempre lembrar nessa questão morna, nessa questão da positividade, da alegria. Eles sentem isso e é importante. E é um processo de construir a liberdade, construir novos horizontes, é um processo extremamente alegre. Para mim, é a profissão mais satisfatória que eu consigo pensar é vinculada a isso. E não é à toa que eu sou um pouco suspeito para falar, porque estou na área, mas realmente vale a pena, a alegria é fundamental. Então, eu vou mostrar para vocês esse material. No, or just no, or no, he doesn't have a fever. That's correct. Number 2. Who can do that one for me? Maria Eduarda. Did Steve put his arm around Sarah yesterday evening? No, he didn't. No, he didn't. He said he didn't. So no. Let's get going here. All right, everybody over here. Turn around. Hey, see some hands already? We're going to start to the other side with reach. Some hands coming down now. Draw reach. Reach. Is, did you guess? Reached. This thing, okay? However, this is a sound. I wanted you to practice with me. First, just do the t. Okay, put your hands down for a second. Just a second. Reached. Reached. I did a little better, a little more together. Okay, good. Reached. Reached. Very good. Okay. How can you find for me, Judah? Found. Good. Found it is. Puts me played. Very good pronunciation. Played. Played. Ana Gabriela, have. Had. Thank you very much. Eduardo, make. Made. Awesome memory. Kawana, where? Word. That's good. Everybody repeat. Word. That's good. Drink. What about?
All right, guys, let's keep going. Amanda, I want you to do number 8 for me, please. Yes, I did. No, I didn't. That's good. And finally, we're going to have Julia do number 9. Did you see a ghost? No, I didn't. Yes, I did. Very good. Did you see if there was somebody whispered over there? Did you see a ghost? Yes, I did. Finally, 5, 4, 3, 2, 1. Set. Go fast. Julia. And a daughter. Teacher. What can I say? Who's me? English, thought. How can I say begin? How can I say begin? Warrior. I'm going to go with Lucas first. Carlos was worried. Okay, you got it from the book. Good job. All right, another one. What did I have? I wasn't happy. I wasn't happy. But Eduardo, can you give me that phrase, but in an interrogative form? Question? Oh, was I was. Really good. Essa questão das mãos chama a atenção, porque é diferenciado da nossa cultura, nós não temos exatamente isso. Algumas escolas têm, algumas não trabalham tanto. Isso é o fundamental para que possa estabelecer algumas técnicas e para que esse respeito deles venha, às vezes, sem palavras. Quando eu permito que o outro fale antes de mim, eu escuto ele, eu estou estabelecendo uma relação com ele que é diferenciada. Então, quando eles me chamam, eu até brinco um pouco com eles, assim, às vezes eles têm várias aulas diferentes e a maioria eles não precisam levantar a mão e esperar a vez. Mas, então eles esquecem. Então, às vezes eu estou falando assim e eles, de repente, professor, e eu, de repente, só vejo no canto do olho aquela mãozinha. Pois não, daí eles assim. Então, é uma questão que eles podem se adaptar e que traz muito resultado. Esse cortar o discurso do professor é extremamente prejudicial para nós. Nós estamos numa linha de raciocínio, com a atenção de todos. E quando ele corta, ele fala o que ele quer, ele tem autoridade igual a minha. E autoridade, como nós falamos, não vinculada à autoridade pela minha ou meu próprio orgulho, mas a autoridade do educador, vinculado a uma noção de educação, de preocupação com ele. Então as coisas fluem muito melhor. Eles fazendo todas as suas tarefas, eu chego a dar assistência para 10, sem um saber que eu dei assistência para esses 10. Ele pode se concentrar ali como se estivesse até sozinho, alguns precisam disso. Talvez o que dê certo, e agora vocês podem perceber por que eu falei da questão da tecnologia, porque nada disso usou tecnologia, e essa turma não tem tecnologia dentro. Eu usei, nesses 3 meses, quase 4, 3 vezes o som para passar uma conversa em inglês. Essa foi o máximo da modernidade que eu cheguei com eles. E talvez, isso não era algo que eu estava esperando. Foi algo só que aconteceu. Aconteceu daquela sala não ter nenhum recurso tecnológico e eu fui me virar. E eu percebi que eles gostaram. Eu não propus isso para eles, nós não vamos ter tecnologia esse semestre, tudo bem? Não foi isso. Mas quando foi acontecendo, vi que eles foram gostando, foram se motivando e os resultados foram bons. Talvez o que na verdade essa geração precise é ouvir totalmente. É não ouvir parcialmente e já fazer outra coisa. É ouvir naquele momento. É olhar, é sentir, é participar. E talvez, inconscientemente, eles estejam pedindo isso e por isso que talvez a tecnologia não seja necessária o tempo todo. Eu não estou falando que não é necessário e que não pode ser uma aliada. Pelo contrário, não há futuro fora dela e toda vez que chega a tecnologia, nós vamos agregar. Mas não é ela por ela. É ela vinculada a um sentido maior. É ela como realmente ferramenta, quando necessário, pensando muito bem no ponto que precisa ser usado. Então eu espero que essa questão da comunicação com as mãos tenha ficado um pouco clara,
que isso muda muito a sala de aula. Isso, na minha área de comunicação, eu acho muito interessante pensar. Espero que vocês possam ter encontrado algo de positivo, algo que possa trazer uma reflexão interessante. E acho importante nós pensarmos nessa questão da educação para a liberdade, vinculada a isso, vinculada a essa dignificação, a esse líder servente, esse líder que assiste, que é muito forte na sua posição, no seu trabalho, no seu vínculo de trabalho. Todos percebem isso e tudo fica melhor. Então acho que nós temos um futuro trabalhoso, mas um futuro cheio de perspectivas novas. Assim, é realmente interessante e nos proporciona grandes visões aí do futuro. Espero que tenham gostado. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas aí nesse final. Muito obrigado pela atenção.